pode me chamar de João. Tenho 52 anos e trabalho como caseiro em uma fazenda grande no interior do Mato Grosso. A propriedade pertence a uma família que mora em outra cidade. Eles aparecem poucas vezes por ano. Na maior parte do tempo, sou só eu e mais 2 trabalhadores que cuidam do gado durante o dia. À noite, a fazenda fica completamente silenciosa. Silêncio de verdade. Nada de carros, nada de vizinhos, nada de luz na distância. Só campo e o vento. Eu moro em uma pequena casa próxima da casa principal da fazenda. A casa grande quase nunca é usada, mas preciso verificar tudo regularmente. Portas, janelas, energia, essas coisas. Sempre foi tranquilo. Até uma noite em que comecei a ouvir algo no telhado da casa principal. Era um som leve, como passos. No começo pensei que fosse algum animal. Gato do mato, talvez. Subi na varanda com a lanterna e iluminei o telhado. Nada. O barulho parou imediatamente. Achei estranho, mas voltei para minha casa. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Mas dessa vez, eu estava dentro da casa principal, organizando algumas coisas. O barulho começou de repente. Passos, lentos. De um lado para o outro do telhado, madeira rangendo. O estranho era o peso. Não parecia animal pequeno. Parecia alguém andando devagar. Subi rapidamente para fora com a lanterna. Nada. Mas quando voltei para dentro da casa, o barulho continuou. Agora diretamente acima de mim. Fiquei parado no meio da sala tentando ouvir melhor. Os passos pararam exatamente acima do lugar onde eu estava. Fiquei olhando para o teto por alguns segundos. E então ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. Um arrastar. Como se algo estivesse descendo lentamente pela lateral do telhado. Corri para fora novamente. Iluminei a parede da casa. Nada. Campo aberto. Nenhum lugar para alguém se esconder. Mas naquele momento percebi algo estranho. A escada que dava acesso ao telhado estava fora do lugar, encostada na parede da casa. Eu nunca deixo aquela escada ali. Depois dessa noite, eu comecei a trancar a casa principal, sempre antes de escurecer. E desde então, nunca mais entro lá depois do pôr do sol. Meu nome é Rafael. Tenho 37 anos e trabalho como mecânico em uma oficina pequena na periferia de Porto Alegre. Normalmente os carros chegam durante o dia. Mas às vezes clientes deixam o veículo à noite para arrumar no dia seguinte. Uma noite, perto de fechar a oficina, um guincho deixou um carro antigo no pátio. O motorista do guincho disse que o dono iria buscar no dia seguinte. Era um sedã velho. Nada muito diferente. Estacionei o carro dentro da oficina e fechei tudo. Antes de ir embora, sempre faço uma última verificação. Foi quando ouvi algo dentro do carro. Um estalo. Pensei que fosse o motor esfriando. Isso é normal. Continuei andando. Mas então ouvi outro som, como tecido se movendo. Voltei até o carro. Olhei pelo vidro. Nada. Os bancos estavam vazios. Abri a porta. Revirei o interior. Nada no banco de trás. Nada no porta-malas. Achei que fosse imaginação. Fechei o carro e continuei a checagem. Mas enquanto caminhava em direção à porta da oficina, ouvi algo de novo, dessa vez mais claro. Um som vindo do banco de trás, como alguém mudando de posição. Voltei rápido, abri a porta traseira. Nada, mas havia um detalhe estranho. O cinto de segurança do banco traseiro estava esticado, como se alguém tivesse acabado de tirar. Na manhã seguinte, quando o dono veio buscar o carro, perguntei se alguém tinha ficado dentro do veículo. Ele me olhou confuso e disse: "O carro ficou parado em um depósito abandonado por quase 3 meses. Eu não disse nada sobre o que ouvi, mas desde então, sempre verifico 2 vezes os carros que ficam na oficina durante a noite." Oi, eu sou o Marcelo. Hoje tenho 39 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 27
e trabalhava como gerente em um McDonald's na zona sul de São Paulo. Quem já trabalhou em fast food sabe que às vezes o fechamento do restaurante demora mais do que deveria. Limpeza, conferência de caixa, desligar equipamentos, verificar estoque. Naquela noite a equipe saiu mais cedo porque o movimento foi muito fraco. Por volta de meia-noite, eu já estava sozinho dentro do restaurante. Isso não era incomum. Eu já tinha feito fechamento sozinho várias vezes. O shopping onde o restaurante ficava estava praticamente vazio naquele horário. As lojas já estavam fechadas. Só alguns seguranças circulando pelos corredores. Terminei de limpar a área da cozinha, desliguei as fritadeiras e fui para o escritório conferir o caixa. Foi quando ouvi um som na área do salão. Um leve arrastar de cadeira. Pensei que talvez algum cliente tivesse entrado antes de eu trancar a porta. Saí do escritório e fui até o salão. As mesas estavam vazias, todas as cadeiras no lugar. Olhei para a porta de vidro. Ela estava trancada. Voltei para o escritório. Mas alguns minutos depois, ouvi de novo. Dessa vez, mais claro. Uma cadeira se movendo. Voltei rapidamente. Uma das cadeiras estava afastada da mesa, como se alguém tivesse acabado de levantar. Aquilo me deixou desconfortável. O restaurante estava completamente silencioso. O tipo de silêncio que você só percebe quando está sozinho em um lugar grande. Peguei o rádio que usamos para a comunicação interna e falei com o segurança do corredor. Ele respondeu normalmente. Disse que não tinha visto ninguém entrar. Decidi terminar o fechamento rápido, mas quando estava voltando para a cozinha, ouvi algo que me fez parar. Passos, vindo do corredor dos banheiros. Passos lentos, pesados, como alguém andando sem pressa. Fiquei parado esperando ver alguém sair. Ninguém apareceu. A luz do corredor estava acesa, mas não havia movimento. Respirei fundo e fui até lá. Empurrei a porta do banheiro masculino. Vazio. Banheiro feminino. Também vazio. Quando voltei para o salão, percebi algo estranho. A mesma cadeira que tinha se movido antes estava agora em outra posição, virada para o balcão. Quando voltei para o salão, percebi algo estranho. A mesma cadeira que tinha se movido antes estava agora em outra posição, virada para o balcão. Como se alguém estivesse sentado, olhando para a cozinha. Terminei de fechar o restaurante naquela noite com uma sensação estranha. Mas a parte mais inquietante aconteceu no dia seguinte. Quando cheguei para o turno da tarde, o segurança do shopping me chamou. Ele perguntou se eu tinha ficado até muito tarde na noite anterior. Respondi que sim. Ele então me mostrou algo nas câmeras de segurança do corredor. Durante quase 20 minutos, depois que todos os funcionários foram embora. A porta automática do restaurante tentou abrir várias vezes, como se alguém estivesse passando na frente do sensor, mas o corredor estava completamente vazio. Olá, boa noite, eu sou o Daniel. Essa história aconteceu com uma família que morava perto da cidade onde cresci, no interior de Minas Gerais. A casa deles ficava afastada da cidade, em uma estrada de terra cercada por mata e alguns sítios antigos. Moravam ali 4 pessoas. Carla, o marido dela, Paulo e os 2 filhos pequenos. Durante muito tempo, a família levou uma vida tranquila. Paulo trabalhava na cidade. As crianças estudavam na escola local, mas Carla passava muito tempo sozinha em casa. Com o tempo, ela começou a se interessar por coisas que ninguém da família entendia muito bem. Livros sobre espiritualidade, rituais antigos, velas, símbolos desenhados em cadernos. No começo, parecia apenas curiosidade, mas aquilo começou a ocupar cada vez mais espaço na rotina dela. Algumas pessoas da cidade diziam que ela tinha começado a estudar bruxaria. Ninguém sabia exatamente de onde veio esse interesse, mas o comportamento dela começou a mudar. Ela dizia que a casa tinha uma energia diferente durante a noite. Falava que às vezes sentia alguém observando.
O marido tentava ignorar essas coisas, mas os filhos começaram a comentar algo estranho. Às vezes acordavam durante a madrugada dizendo que ouviam a mãe conversando sozinha na cozinha. Paulo dizia que provavelmente ela estava apenas lendo ou fazendo alguma oração. Mas uma noite, algo aconteceu que deixou todo mundo inquieto. Era inverno. Por volta das 3 da manhã, Paulo acordou com um barulho vindo do quintal. Parecia alguém caminhando pela terra seca. Ele levantou e olhou pela janela. Não viu ninguém, mas percebeu uma luz fraca perto da árvore que ficava atrás da casa. Quando saiu para verificar, encontrou Carla no quintal, sentada no chão, cercada por várias velas, desenhando algo na terra. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela respondeu calmamente: "Estou tentando ouvir melhor." Paulo disse que aquilo precisava parar, que os filhos estavam assustados. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu algo que ele nunca esqueceu: "Eles também estão ouvindo." Nos meses seguintes, a família começou a passar menos tempo naquela casa. As crianças passaram a dormir na casa dos avós. E Paulo começou a procurar outro lugar para morar, porque, segundo ele contou depois, algumas noites era possível ouvir passos caminhando lentamente ao redor da casa, mesmo quando ninguém estava do lado de fora. Pode me chamar de Sérgio. Tenho 48 anos e pesco desde criança. Cresci em uma cidade pequena no interior do Pará, onde praticamente todo mundo aprende a pescar cedo. Não sou pescador profissional, mas costumo sair para pescar sozinho sempre que posso. É algo que faço para relaxar. A maioria das vezes vou para um lago que fica a cerca de 40 minutos da cidade. O lugar é isolado. Não tem casas por perto. Só mata, água parada e alguns pontos de pesca que os moradores da região conhecem. Já fui lá dezenas de vezes, mas houve uma noite em que algo aconteceu que eu nunca consegui explicar. Era começo da noite quando cheguei. O sol ainda estava se pondo e o lago estava completamente calmo. A superfície da água parecia um espelho. Amarrei o pequeno barco em um tronco que fica perto da margem e preparei o equipamento. A ideia era ficar algumas horas pescando e depois voltar para casa. Tudo estava normal. O vento era fraco. Alguns insetos voando perto da água. O tipo de ambiente silencioso que só existe em lugares afastados. Depois de cerca de 1 hora pescando, comecei a ouvir algo estranho. Um som leve na água, como se alguém estivesse batendo a mão na superfície. Ploc! Olhei ao redor pensando que fosse algum peixe pulando. Isso é comum, mas não vi nenhum movimento. Voltei a atenção para a linha. Alguns minutos depois ouvi novamente. Ploc! Dessa vez mais perto do barco. Iluminei a água com a lanterna. Nada. A superfície estava lisa, sem ondas, sem movimento. Achei que talvez fosse algum peixe grande nadando perto da superfície. Continuei pescando, mas o som começou a acontecer com mais frequência. Ploc, ploc. Sempre perto, sempre do mesmo lado do barco. A sensação começou a ficar estranha, porque o som parecia intencional, como se algo estivesse batendo na água para chamar atenção. Decidi recolher a linha e mudar o barco um pouco mais para o centro do lago. Removi a corda do tronco e empurrei o barco alguns metros. Quando me afastei da margem, o som parou. Fiquei alguns minutos em silêncio. Nada. A água estava completamente parada. Respirei aliviado. Achei que tinha sido apenas algum animal perto da margem. Voltei a jogar a linha na água. Foi quando ouvi novamente. Mas dessa vez o som não veio da água. Veio do casco do barco. Uma batida leve. Toque. Congelei. Olhei para baixo. A lanterna iluminava a lateral do barco. Nada. Alguns segundos depois, outra batida. Toque. Dessa vez mais forte. Parecia que algo tinha tocado o casco por baixo. Pensei imediatamente em peixe grande, talvez um tambaqui. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvi algo que me fez gelar completamente. Uma respiração. Baixa. Muito próxima da água. Olhei ao redor rapidamente.
A lanterna varreu toda a superfície do lago. Nada, só escuridão. Desliguei o motor do barco para tentar ouvir melhor e foi um erro, porque no silêncio absoluto ouvi novamente a respiração, agora claramente ao lado do barco, baixa, arrastada, como se algo estivesse logo abaixo da superfície. Peguei o remo e bati levemente na água, tentando afastar qualquer coisa que estivesse ali. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Então algo aconteceu. A água ao lado do barco começou a se mover lentamente, como se algo grande estivesse subindo. Não vi forma, não vi corpo, só a água se levantando. Naquele momento, liguei o motor sem pensar duas vezes. Saí do lago o mais rápido que pude. Quando cheguei perto da margem, olhei para trás. A superfície do lago estava novamente calma, como se nada tivesse acontecido. Eu ainda pesco, mas nunca mais voltei naquele lago depois que escurece, porque naquela noite tive a sensação clara de que algo estava na água comigo, e não parecia ser um peixe.